Salve todos os irmãos e todos os amigos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui neste dia para meditar na Palavra de Deus. E vamos meditar na Palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 9 e 10, que nos diz assim: Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Versículo 9, versículo 10 do capítulo 5. Na palavra de Deus, em 2 Reis, capítulo 5, nos conta a história de Naamã. Naamã era o chefe do exército do rei da Síria. Era um grande homem e muito respeitoso, porque através dele o Senhor deu livramento aos sírios. Ele era um homem muito valoroso, porém ele era leproso. Quando as tropas da Síria vieram a Israel, eles levaram junto com eles uma menina, a qual ficou, aos cuidados e qual ficou servindo a mulher de Naamã. Então a mulher de Naamã tinha uma serva, uma criada, que era israelita. E ela vendo, que Naamã era um homem de muito respeito, que Naamã era um homem muito digno, em tudo que ele fazia, ela olhou para ele, e falou com a sua senhora: se o meu senhor, pudesse ir até Samaria, lá tem um profeta, a qual Deus poderia usar ele para que Naamã recebesse a cura, para que meu senhor recebesse a cura, Então Naamã ficou sabendo disso, ficou sabendo do que a sua criada havia falado, para a sua senhora. E ele foi e contou ao seu rei, e explicou tudo detalhado, ao seu rei. E o rei, por gostar muito de Naamã, disse: olha, então vai até Israel, que eu mesmo vou mandar uma carta, vou escrever uma carta ao rei de Israel, para que tu possas, entrar lá em Israel. E assim Naamã foi, pegou os seus servos, pegou os seus moços e foi até Israel. E quando ele chegou em Israel, ele mostrou a carta do seu rei ao rei de Israel. E quando o rei leu aquela carta, ele ficou apavorado e rasgou as suas vestes, achando que aquilo ali seria uma afronta, Como assim? Eu não sou Deus para curar ninguém, da sua enfermidade. O próprio rei de Israel não sabia que ali havia um homem usado por Deus, Aí o profeta Eliseu, ele ficou sabendo que o rei rasgou as suas vestes. E ele mandou dizer ao rei: por que tu rasgaste as tuas vestes? Deixe esse homem, deixe Naamã vir até mim, e tu saberás que há profeta aqui em Israel. Como se diz, tu saberás que há um Deus aqui em Israel que sim, opera milagres, opera maravilhas. Então Naamã foi até o profeta Eliseu. Aí chegou no profeta Eliseu, e o profeta Eliseu olhou para ele e disse: então tá, Naamã, vá até o Rio Jordão e banhe-se 7 vezes, e a tua pele, o teu corpo se tornará limpo. Aí Naamã se indignou, saiu da presença de Eliseu indignado. Como assim me mandar eu mergulhar 7 vezes no Jordão? Se lá em Damasco há rios muito melhores que o Rio Jordão. Naamã via Jordão como um pequeno córrego de águas barrentas, de águas, sujas, de águas escuras, turvas. Mas na verdade, Jordão era muito mais do que isso. Na verdade, ali era o lugar onde Deus queria fazer um milagre na vida de Naamã. Mas Naamã só conseguia ver aquilo que estava diante dos seus olhos. Ele não conseguia ver grandeza na simplicidade. Ele não conseguia ver o milagre na simplicidade.
Aí ele disse que não ia se banhar. Aí os servos dele chegaram nele e disse: pega aí, meu senhor, mas não foi tão mais difícil chegar até aqui. O profeta, ele não te pede uma coisa assim tão extraordinária que tu não possa fazer. Ele te pede uma coisa simples, uma coisa que está ao teu alcance. Como se diz assim nas palavras mais simples: olha, vai ali, é só mergulhar 7 vezes. Não é nada de extraordinário, não é nada do que tu não consiga fazer. Tu já fez tantas outras coisas mais difíceis. Isso não é nada difícil para ti. Aí Naamã parou, pensou e decidiu: é só 7 mergulhos, né? Vai que acontece o meu milagre. E diz a palavra de Deus que Naamã mergulhou 7 vezes no Jordão. E na 7ª vez, quando ele se levantou no Jordão, a sua pele, o seu corpo estava completamente limpo. Naamã estava curado da sua lepra. E Naamã recebeu o seu milagre. Esta palavra, irmãos, nos traz ao nosso entendimento algo muito importante. Por exemplo, primeiro ponto que eu vejo nesta palavra é assim: sempre vai ter alguém do nosso lado para nos encorajar, para nos animar, para nos mostrar que às vezes é na simplicidade que está o nosso milagre. Para nos mostrar, porque o ser humano ele tende a dificultar tudo, mas às vezes é tão mais fácil tu fazer o que o Senhor manda, né? Então sempre vai ter alguém. Se a gente parar, escutar o que o Espírito Santo diz através do nosso irmão, através dos nossos pais, através dos servos que ele traz até nós para nos aconselhar, para nos ajudar, para nos animar. Mas claro, o Espírito Santo vai te dar entendimento de que aquela palavra ali vem da parte de Deus, de que aquele conselho vem da parte de Deus. E sempre vai ter, o Senhor sempre vai usar alguém para te instruir, para te ajudar, para te mostrar o caminho que tu deve seguir. Sempre. O Senhor sempre vai estar perto de ti para te ajudar, para te dizer: olha, é por aqui, faça isso, né? E se a gente parar, né? Parar de olhar as coisas com os nossos olhos, porque Naamã via só um rio Jordão com águas turvas. Ele não conseguia ver que de repente a bênção dele estava ali. E muitas vezes nós só vemos aquilo que está ao nosso redor, à nossa frente dos nossos olhos. Mas quando nós parar, usar a fé e olhar além daquilo que está na nossa frente, nós podemos então sermos obedientes à voz do Senhor e receber a nossa bênção. Por que sermos obedientes? Porque a obediência, ela gera bênção, ela gera a cura. A obediência para Naamã gerou a sua cura. O profeta olhou: vamos ver se Naamã vai ser temente, vamos ver se Naamã vai obedecer. Pediu uma coisa muito fácil a ele. E se ele fazer, realizar, se ele caminhar, né, se ele caminhar a favor da promessa de Deus na vida dele, ele vai receber. Agora, se ele retroceder, não obedecer à voz de Deus através do seu profeta, nesse caso aqui, ele não vai receber. Na vida de Naamã foi assim. Em Josué capítulo 1, versículo 7, nos traz uma palavra que muito forte no nosso coração, que nos diz assim: somente seja forte e corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Então, no nosso caso, aqui para Josué, o Senhor falou para ele obedecer a lei do seu servo Moisés. Mas nós que vivemos na graça, devemos obedecer o quê? As ordenanças do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus.
não se desviando nem para a esquerda nem para a direita, mas mantendo o nosso foco em Jesus e obedecendo tudo aquilo que Ele nos ordenara realizar. Aí sim, nós seremos abençoados no caminho onde nós andarmos. Então a nossa obediência, ela gera bênção, ela gera sim curas, ela gera talvez o milagre que você está esperando. Então, o terceiro ponto que eu vejo aqui é que Deus honrou a palavra do profeta Eliseu. Mas Deus honrou a palavra do profeta Eliseu por quê? Porque Naamã caminhou para que isso acontecesse. Porque Naamã obedeceu às ordens do profeta. E através desta obediência, o milagre de Deus chegou na vida de Naamã. Há pessoas que recebem promessas da parte de Deus, mas caminham contra a promessa, fazendo coisas que não agradam ao Senhor, ou sentando e simplesmente esperando que a bênção vai chegar. Ou simplesmente dizendo, eu vou parar um pouquinho aqui. E aí espera a promessa de Deus chegar. E a promessa não chega. Porque se tu não caminhar a favor da tua promessa, se tu não buscar da parte de Deus que ela se realize, não vai se realizar. Aí muitas vezes a pessoa bota a culpa no profeta. O profeta não é de Deus. O profeta errou quando entregou o recado da parte de Deus. Mas quem está errado, muitas vezes, é o ser mesmo, que caminha contra a promessa de Deus, mas quer receber. Eu costumo dizer que muitos querem a bênção, mas não querem o dono da bênção. Muitos querem receber da parte de Deus seu milagre, mas não querem negar a si mesmo e buscar mais do Senhor, buscar agradar mais ao Senhor. Então Naamã aqui, quando ele parou de olhar para ele, para o seu orgulho, e começou a olhar para a possibilidade do milagre dele acontecer, e obedeceu, ele recebeu a bênção do Senhor. Nos deixando esta palavra incrível, essa história incrível, que nos traz corretamente que aquele que obedece recebe a bênção da parte do Senhor. O homem, ele tem o livre-arbítrio. O Senhor deixou isso para nós. Nós podemos escolher o caminho que nós queremos seguir. Destino não existe. Existe sim o caminho que a gente decide escolher. Nós vamos colher aquilo que nós escolhemos plantar. Se nós plantarmos batatas, não tem como nós colher milho, porque plantamos batatas. Como vamos escolher o que não plantamos? Então o homem, ele escolhe o caminho que ele quer seguir. E através desta escolha virá ações sobre a nossa vida. Se você escolheu bem, virá coisas boas. Se você infelizmente não soube escolher, você irá pagar por aquilo que você escolheu. Então esta palavra de Naamã nos traz uma meditação nesta tarde e nos traz um momento de nós pensarmos, refletirmos. Será que eu estou? Porque eu só estou pensando em receber de Deus. Eu quero porque quero isso. Eu quero porque quero aquilo. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso daquilo. Mas vamos parar e refletir. Será que eu estou obedecendo aquilo que o Senhor me mandou fazer? Será que eu estou obediente diante da palavra de Deus? Será que eu sou uma pessoa que obedeço à voz do Espírito Santo? Será que eu estou caminhando a favor às promessas de Deus para que elas venham se cumprir na nossa vida? Será? E então essas palavras do livro de 2 Reis, do capítulo 5, se você quiser ler todo este capítulo para entender melhor a história de Naamã, através dessa história nós podemos refletir. Naamã, ele recebeu a sua cura, mas ele obedeceu. Ele precisava parar de olhar para ele mesmo e olhar e buscar, na obediência, a sua cura. Não era nada difícil,
o que o Senhor estava pedindo a ele. Ele estava dificultando as coisas, olhando para si próprio. Então, muitas vezes, aquilo que nós devemos fazer não é difícil, mas nós mesmos dificultamos. Então, que nós possamos ser humildes diante da presença do Senhor. Que nós possamos abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Cristo. Porque fazendo a vontade de Cristo, nós seremos obedientes. Não somos santos, não pregamos que somos melhores que ninguém. Nós somos pecadores, nós somos pequenos diante da presença do Senhor Jesus. Mas aquele que busca em oração, se separar daquilo que não agrada a Cristo e andar no caminho de Cristo, o Senhor santifica as nossas vidas. O Senhor santifica, porque só o Senhor pode santificar, purificar e limpar as nossas vidas. Porque nós nascemos no pecado e somos pecadores. Mas aquele que decide fazer a vontade de Cristo, abrir mão das suas próprias vontades, fazer aquilo que o Senhor quer que nós realizarmos, este receberá da parte do Senhor a sua bênção e aquilo que ele necessita e que ele busca da parte do Senhor Jesus. Assim como Naamã. Naamã foi até Israel buscando de Deus, buscando do homem de Deus um milagre. E se os servos dele, os amigos dele não dissessem, olha Naamã, para de olhar para si, ele não te pede nada difícil, vai lá e faça. E se Naamã não parasse tudo, ouvisse a voz daqueles que o Senhor estava usando para falar com ele, ele voltaria para a Síria sem o seu milagre. Mas como ele parou, se humilhou, ouviu aquilo que os amigos dele estavam falando para ele, ele foi lá, obedeceu e recebeu o seu milagre. E reconheceu que ali em Israel havia um Deus que podia todas as coisas. E esse Deus é o Deus que nós servimos e que pode todas as coisas. Vale a pena obedecer à voz de Cristo. Vale a pena obedecer ao Senhor, porque a obediência gera bênção, gera cura. Medite então nesta palavra, que o Senhor te abençoe, que o Senhor resplandeça a sua face sobre a sua vida e que você seja obediente diante da vontade de Cristo Jesus e que possa regozijar das maravilhas que o Senhor tem para ti. Fique na paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe.